Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, conversando hoje aqui com o Dr. Helder Teixeira de Oliveira, magistrado da nossa Justiça Federal aqui em Tubarão. Dr. Helder, outra questão muito interessante nesse caso do mensalão foi a urgência que foi dada pelos ministros agora nos últimos meses, pois se comentava que se houvesse uma demora no julgamento do processo, seria praticamente impossível uma eventual condenação de alguns dos acusados. Qual a razão jurídica, qual a explicação para essa pressa, doutor? Temia-se a ocorrência da prescrição, que é a impossibilidade de se apenar, de se aplicar a pena em função do transcurso do tempo, o que realmente é terrível. O ideal é que os processos cheguem ao fim, condenando-se, absolvendo-se os réus, e se for o caso de condenar, que se possa aplicar a pena. Né? Se fôssemos pela hipótese apenas do crime de caixa 2, que era o que se aventava de início, né? Eles chamam de caixa 2, né? Já estaria prescrito se ficasse o julgamento, se eu não me engano, para o ano que vem. A prescrição se dá por cada tipo de crime isoladamente, né? Certo. Mas, como se está vendo, a tese do caixa 2 está caindo. Não foi apenas um ilícito eleitoral, foi ilícito comum mesmo pelas decisões, pelos votos dos ministros, se conclui, né, de lavagem de dinheiro, corrupção, peculato e possivelmente, isso não foi definido ainda, formação de quadrilhas, são crimes comuns. Então, se o Supremo aceitasse aquela outra tese, talvez, e deixássemos o julgamento para o ano que vem, poderia haver prescrição do crime, né? Mas então... O Estado perderia o direito de condenar essas pessoas em virtude da própria demora. O tempo apaga tudo, né? Existem algumas ações imprescritíveis no direito civil, né? Na esfera civil, as ações personalíssimas, para nome, DNA, investigação de paternidade, mas no penal não existem crimes imprescritíveis, se eu não me engano, que são tortura, terrorismo, pouquíssimos, né? Racismo. São pouquíssimos crimes que são imprescritíveis pela Constituição Federal, mas esses todos que estão sendo julgados são crimes que, em tese, poderia haver prescrição. Via de regra, quanto mais importante for o crime, vamos dizer assim, mais grave for o crime, maior é o tempo para prescrever isso. Sim, porque a prescrição se dá tanto pela pena em abstrato, o máximo da pena, né? Ou pela pena depois aplicada, depois que o juiz, a princípio, antes da sentença, pela pena em abstrato, o máximo da pena combinada. Quanto maior a pena, maior vai ser o prazo para prescrição. Por isso que é importante que esses crimes sejam todos acumulados, vamos dizer assim, na condenação, para que realmente eles cumpram essa pena, de repente, na cadeia, efetivamente. Que a prescrição se dá isoladamente para o crime, mas nem todos os crimes, não vai haver prescrição de todos os crimes. A maioria dos crimes não estão prescritos, né? E é possível que a pena passando de 4 anos, e vai passar de alguns réus, eu tive mais ou menos fazendo uma análise, por exemplo, o deputado João Paulo Cunha, 3 crimes dá 2 anos, o mínimo de cada crime que ele foi condenado, 2 anos por corrupção, 2 anos por peculato e 3 anos por lavagem de dinheiro, dá 7 anos. Isso dá pena privativa de liberdade. Deve ter gente com medo, então. Deve ter gente com muito medo. Perfeito. No caso do voto do ministro Peluso para Marcos Valério, ele, como já se aposentou, ele aplicou a pena, né? E no entender dele, a pena de Marcos Valério até ali já é há 16 anos. Interessante. Doutor Helder, saindo um pouquinho dessa questão do mensalão, e aí aproveitando a oportunidade, considerando que o senhor é magistrado dos quadros da Justiça Federal, pergunto como anda a questão do tempo de julgamento desses processos, doutor Helder? Como é que está a Justiça Federal? Razoavelmente bem, eu diria, né? Nós temos agora, está sendo publicado um estudo do IPEA sobre os juizados especiais federais, que são juizados muito importantes para a população, porque atende às questões relativas a previdenciárias, principalmente ações previdenciárias e algumas também no direito à saúde. E o estudo diz que o processo no Juizado Especial Federal tramita por 1 ano e pouco, 613 dias, 1 ano e 8 meses, da abertura, do início do processo à baixa, com o pagamento. Com o pagamento do início à baixa, não é a decisão, com o pagamento. 1 ano e 8 meses, não chega a 2 anos em média. Já é um avanço, mas nós temos que avançar ainda mais, muito mais. Na minha opinião pessoal, é que nós temos culturalmente
essa necessidade de tudo ter que desaguar no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores. No momento, enquanto não for filtrado ainda mais os recursos para os tribunais superiores, vai ser difícil que o processo, que nós consigamos uma resposta ainda mais rápida, né? Porque até o ministro Peluso, que se aposentou, estava com um projeto a emenda do ministro Peluso, né? Para que as sentenças pudessem ser executadas depois da decisão de segunda instância, mas a PEC dos recursos. Exatamente. Mas até não foi para frente. E eu andei estudando um pouco sobre esse assunto, seria interessantíssimo, mas enfrentou sérios opositores. Sérios opositores. Verdade. Doutor Helder, infelizmente nosso tempo não é muito longo, mas eu gostaria de encerrar a nossa conversa, que o senhor nos respondesse a seguinte questão, difícil, né? Se a nossa população brasileira, que tem acompanhado de perto esse julgamento do mensalão, o senhor entende que esse resultado do julgamento, provavelmente pela condenação de muitos daqueles réus, poderá influenciar no comportamento dos nossos políticos e das pessoas em geral, especialmente considerando que estamos em um período de campanha eleitoral para as eleições municipais? Com certeza. Eu não tenho dúvidas que esse julgamento é simbólico e é histórico. A população está vendo que existe condenação também de pessoas tidas como poderosas. E o exemplo vem de cima para baixo. Acho que a nossa sociedade só tem a ganhar com esse julgamento, e a condenação para quem descumprir a lei, ela existe. E aí isso tem muito a ver com a impunidade, a cultura da impunidade, a cultura de quem dizia no popular, isso não dá em nada, não dá em nada. Nós estamos vendo que dá sim, e vai sempre dar para quem descumprir a lei. Nesse sentido, eu repito, julgamento simbólico e histórico. O Supremo Tribunal Federal está fazendo história. Estamos vivendo a história aqui, né? Estamos vivendo a história. Embora repetitivo, cansativo, já comece a deixar de ser novidade, isso não termina nunca, mas é a história que está se desenvolvendo, se desenrolando às nossas vistas diariamente, no Jornal Nacional. Na mídia nacional. Na mídia nacional, isso é ótimo, isso é ótimo. Deste modo, agradecemos mais uma vez aqui a presença do Dr. Helder Teixeira de Oliveira, que nos permitiu conhecer um pouco mais da sua atividade como magistrado e do importante julgamento que está ocorrendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores podemos aprender muito com o senhor. O meu muito obrigado, professor, e volte sempre, esteja sempre à vontade para voltar aqui. Eu que agradeço o convite. Ok. Terminamos aqui mais um programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados, às 10 horas, e aos domingos, às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência e até logo.